E nós vamos então olhar para este texto. Não sei se os irmãos já olharam para o boletim, para o artigo, Conduta Digna do Evangelho. E é exatamente este o tema da mensagem de hoje. Vamos falar de conduta, vamos falar de padrão, o padrão a seguir. É claro que nós precisamos colocar algumas questões, precisamos refletir antes de avançarmos no nosso texto. E perguntar, qual é o padrão que nós temos seguido? Será que nós temos seguido o padrão do reino dos céus? A conduta que Deus nos apresenta, a conduta que foi vivida por Jesus Cristo? Ou então, nós estamos a ver a conduta deste mundo? Nós estamos a adotar os padrões deste mundo. Nós estamos a andar como os demais, em que a minha vida e a vida do meu vizinho não são diferentes. Em que a minha vida não realça a presença de Cristo. Que padrão é que eu estou a seguir? Às vezes há uma tendência de nós estabelecermos um padrão misto. De vez em quando, nós seguimos o padrão de Deus. Noutras alturas, nós seguimos o padrão deste mundo. Procuramos fazer esse misto. Procuramos aproveitar o melhor dos dois padrões. E procuramos conviver com isso. E às vezes, inconscientemente, nós vamos assim vivendo. Vamos adotando estes dois padrões e conforme a ocasião, conforme aquilo que nos der melhor, então nós usamos um ou outro. E esta questão é séria. É muito séria. Porque, como vemos aqui no texto que lemos, só temos uma conduta a seguir. Só temos um padrão que devemos seguir. E não há lugar para nós vivermos um padrão misto. Para nós vivemos o melhor dos dois padrões. E esse misto de padrão, ele pode ser visto em algumas coisas. Ele pode ser visto nas danças. Nas danças que podemos ter, nas danças das quais podemos participar. É claro que a Bíblia diz que há espaço para a dança, mas há danças que o crente não deve dançar. Quando nós olhamos para o funk, quando nós olhamos para a lambada, quando nós olhamos para outras danças, nós vemos que elas apelam à sensualidade. Elas apelam ao corpo de um se esfregar no corpo do outro. Também a nível das músicas. Que músicas é que eu estou a ouvir? Porque há músicas boas de se ouvir, mas há outras músicas que instigam à violência, que instigam à sensualidade. E pelas músicas nós podemos revelar quem somos. E por isso é preciso cuidado. É preciso ter cuidado com a aparência do mal. E o mesmo se passa neste momento, nesta época que estamos a viver, a época do Carnaval. Em que, por vezes, se vê pais fantasiando os seus filhos, permitindo que eles participem em cortejos de Carnaval. São fantasias engraçadas, são coisas inocentes. Mas o que é que nós estamos a ensinar a uma criança quando permitimos que ela participe de um cortejo? Estamos a dizer que ela pode participar. E quando crescer, ela já pode não ter aquelas fantasias engraçadas, pode ter algumas fantasias constrangedoras ou então erotizantes. Nós também, com a forma como permitimos ou não, nós estamos a ensinar. E não é por uma coisa parecer bonita ou inofensiva que ela não pode transmitir lições. Por isso temos que ter cuidado.
E nós, quando olhamos para o carnaval, quando olhamos para a sua origem, para o seu conteúdo, nós vemos que esta festa não dignifica em nada a nossa conduta. E Paulo aqui vai falar sobre o cuidado que eles deviam ter. Uma conduta digna do Evangelho. E uma conduta digna do Evangelho é uma conduta que tem como padrão o padrão do Reino dos Céus. O padrão que é apresentado no Evangelho. Reparem como começa este texto. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, vivei. Nós encontramos aí um imperativo. Encontramos aí um verbo que está no presente, que nos fala de um ato contínuo. Deve fazer parte da nossa vida. Não é alguma coisa para determinados momentos, para determinadas ocasiões, é para ser vivido sempre. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. É claro que nós podemos, diante deste mandamento, perguntar: como é que nós podemos viver de modo digno do Evangelho? Como é que nós podemos? O texto dá-nos algumas orientações. Uma delas é viver como verdadeiro cidadão do céu. E Paulo, ao escrever esta carta, está a escrever a crentes que estão em Filipos. Estão numa região nobre. Estão numa região que era uma colônia romana. E aqueles que ali nasciam eram cidadãos romanos. E naquele tempo era um grande privilégio ser cidadão romano. Havia alguns que compravam a sua cidadania. Quando Paulo está diante do tribuno, este vai lhe dizer: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Era um grande privilégio ser cidadão romano. Tinha muitos direitos e por isso todos desejavam ser cidadãos romanos. Mas Paulo vai dizer que nós somos, sobretudo, cidadãos do reino dos céus. Ele vai dizer isso um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 20, quando vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai lembrar-lhes que mais do que ser cidadão romano, eles são cidadãos dos céus. Eles pertencem a uma nova cidade. Eles têm uma dupla cidadania, mas a que mais devem valorizar é essa cidadania do reino dos céus. E como tal, o padrão a seguir é o padrão dos céus. E é claro que, sendo bom cidadão dos céus, também se vai ser bom cidadão aqui na terra. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: obedecei às autoridades. Mas nós, primeiramente, queremos ser bons cidadãos do céu. Nós valorizamos essa cidadania que, como vimos, ela foi comprada por um alto preço. Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos cidadãos. Por isso, os padrões deste mundo devem ser colocados em segundo lugar. O que para mim interessa é aquilo que Deus diz, é aquilo que Deus quer. Nós vivemos num mundo tal como os crentes em Corinto. Todas as coisas me são lícitas. Pensem em várias coisas que são lícitas neste mundo, mas que não agradam ao Senhor. Podemos pensar em várias. Uma delas, o aborto. É lícito fazer aborto. Qualquer mulher que deseja pode abortar. É lícito. Não há nenhum crime nisso. Até a 10ª semana, penso eu, pode abortar.
Mas será que isso é lícito aos olhos de Deus? Poderíamos falar de várias outras coisas. Nós somos cidadãos dos céus. E por isso nós devemos ter uma boa conduta, uma conduta digna do Evangelho. Então, este é o primeiro aspecto. Nós somos cidadãos dos céus e devemos ver como cidadãos dos céus. Mas há um segundo aspecto que tem a ver com permanecer nessa conduta. Ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito. Permanecer nessa conduta. Ela devia fazer parte da vida deles. Em qualquer momento, diante de qualquer situação, eles deviam viver de acordo com o Evangelho. É para ser vivida em todas as circunstâncias. Não é um padrão que precisa ser ajustado. Não é um padrão que precisa ser substituído. É um padrão atual que serve para cada momento, para cada situação. E quem não faz isso não tem uma conduta digna do Evangelho. Quem faz o misto, quem ora segue o padrão de Deus, ora segue o padrão deste mundo, não está a viver de uma forma digna diante de Cristo. E nós vemos que o apóstolo Paulo, em certa altura, ele chamou a atenção de Pedro. Ele o confrontou porque Pedro estava a ter um comportamento que não era de acordo com o Evangelho de Cristo. Estava a fazer discriminação. E por isso Paulo teve que confrontá-lo com o seu erro. Permanecer nessa conduta. Já alguma vez viram um compromisso de casamento em que um dos cônjuges promete: eu vou ser fiel, eu vou amar-te, eu vou respeitar-te na segunda, na quarta, na sexta e no domingo? Já viram algum compromisso assim? Quando nós casamos, nós queremos que o respeito ele se verifique nos 7 dias da semana. Nós queremos que o amor seja ao longo dos 7 dias da semana. Nós queremos que a fidelidade aconteça. Será que algum dos irmãos que aqui está casado, não é cansado, o casamento não cansa, está aqui casado, desejava que um dia o seu cônjuge chegasse: olha, a partir de hoje nós vamos mudar as regras. Eu prometo-te ser-te fiel à segunda, à quarta, à sexta e ao domingo. São 4 dias em 7. É a maioria. Como é que se sentiriam? Se eu dissesse isso à minha esposa, eu arriscava a ser mandado embora, ainda por cima com os filhos em casa. Acho que nenhum de nós se iria contentar com isso, pois não? E será que Deus se contenta? Será que nós, sendo humanos, não nos contentamos com isso e Deus contenta-se? Ou Deus tem um grande coração e aceita qualquer coisa? Não. Mas será que às vezes não fazemos isso? E às vezes não é a maioria dos dias. Às vezes é o domingo só. Envolve permanecer nessa conduta. Envolve também estar unidos. Reparem que ele fala aqui de unidade. Em um só espírito, com uma só alma. Estar unidos. E é fácil estar unidos quando o padrão é o mesmo para todos. Quando todos nós seguimos o padrão de Deus, então vai ser mais fácil estarmos unidos. Porque temos um padrão comum. Um padrão que rege as nossas palavras, um padrão que rege as nossas condutas. Será mais fácil. Nós vivemos unidos.
E a unidade, ela vai mostrar exatamente que estamos a seguir o mesmo padrão. E não é cada um a puxar para um lado. Cada um a procurar puxar a brasa para a sua sardinha. Não. Estamos juntos, vivendo de acordo com aquilo que Deus quer. Jesus fez esta oração. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esta foi a oração que Jesus fez. Ele orou pela nossa unidade. E Paulo aqui vai realçar: estais firmes em um só espírito, com uma só alma. Foi assim que os primeiros crentes viveram. Era uma a alma e o coração daquele povo. Eles estavam submetidos ao mesmo padrão. E por isso, esse padrão mantinha-os unidos. Mas mais do que esse padrão, o Espírito mantinha-os unidos. Enquanto Jesus esteve neste mundo, ele manteve unido os seus discípulos. E quão diferentes eles eram uns dos outros. Em temperamento, em gosto, em cultura. Mas eles mantiveram-se unidos. Com a ascensão de Jesus veio o Espírito Santo para nos continuar a manter unidos em Deus. Então, somos chamados a vivermos em um mesmo Espírito, com uma só alma. E viverem de uma forma digna do Evangelho é estar unidos. Caso contrário, não vamos estar a viver assim, como Deus quer. Estaremos a quebrar aquilo que Deus desejou, que Jesus desejou através da oração que fez. Mas ele acrescenta mais. Ele acrescenta que viver unidos é lutar juntos pela fé no Evangelho. É ser um bom soldado. E a vida cristã é uma luta. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate. Nessa mesma epístola, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele disse: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o listou para a guerra. Há uma luta a travar. E esta luta não é com pessoas que pensam de forma diferente de nós. Esta luta, ela não é contra a carne e o sangue. Esta luta é contra as forças malignas, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos, espíritos do mal que dominam nas esferas do mundo sobrenatural. Nós temos um precioso tesouro em nossas mãos e precisamos lutar por ele. Não podemos deixar que nos retirem esse tesouro, que o desvalorizem. E quando nós nos acomodamos a este mundo, nós estamos a deixar que esse tesouro seja desvalorizado. Quando nós não nos agarramos a ele, quando nós não lutamos por ele, nós estamos a permitir que o valor que devia ter deixe de ter. Porque nós começamos a olhar para outras coisas, começamos a valorizá-las, em vez de valorizarmos aquilo que Cristo nos deu. Nós temos um tesouro em nossas mãos. E foi essa consciência que os primeiros crentes tiveram, que eles lutaram por esse tesouro. Eles lutaram contra as hostes espirituais, a ponto de não renegarem a sua fé. Não deixarem que o Império Romano absorvesse o cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo, ele impactou aquele grande império.
envolve lutar pela fé no Evangelho. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós devemos procurar modificá-lo com o poder do Espírito Santo. Vemos em Hebreus capítulo 11, aqueles crentes foram perseguidos, foram maltratados, foram presos, foram mortos, mas não desertaram no campo de batalha. Eles permaneceram firmes, porque sabiam quem era o seu capitão e o seguiram nessa caminhada. Eles sabiam com quem estavam a marchar. Eles sabiam que Jesus Cristo era o capitão. Mas também, ter uma conduta digna é viver sem medo. É não nos deixarmos intimidar por aqueles que resistem ao Evangelho. Repare o que está no versículo 28. E que em nada estais intimidado pelos adversários. Na vida cristã vai haver pessoas que vão resistir, que vão se opor, que não vão entender a escolha que nós fizemos, que não vão entender porque que nós seguimos o padrão de Deus e não fazemos como eles. Vão surgir adversários. O apóstolo Paulo debateu-se com vários adversários. E muitos deles aqueles que não deveriam ser adversários, que eram judeus, que se diziam tementes a Deus. No entanto, estes tornaram-se fortes adversários de Paulo. Mas ele não se deixou intimidar. Ele podia ser preso. Ele podia ser açoitado. Ele podia ser apedrejado. Mas não tinha medo. Reparem que quando ele foi apedrejado em Listra, que o tiraram para fora da cidade pensando que ele estava morto, quando ele tem forças, o que é que ele faz? Foge. Não, volta para a cidade. Não tem medo. Não ficou com medo daquilo que lhe tinha acontecido no dia anterior. Voltou à cidade e continuou a falar de Cristo. O apóstolo Paulo experimentou o livramento do Senhor várias vezes. Ele viu na sua vida aquilo que é um pouco nós lemos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra não quer dizer que nos vai livrar de todo o mal que possa fazer contra nós, mas que nos vai dar forças para permanecermos firmes e o inimigo não terá poder para nos afastar dele. Não terá poder para nos tirar das suas mãos. Não terá poder para nos afastar do seu amor para conosco. Então, envolve viver sem medo o cristianismo, a fé. Não deixarmos ser intimidados pelos outros. E é também sofremos por amor a Cristo. Reparem o que é que diz de seguida. Pois o que para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Neste tempo eles estavam a ser perseguidos. O texto deixa bem claro isto. Estavam a passar por um momento de perseguição. Eram dias difíceis. E alguns olhavam para os sofrimentos do povo de Deus e diziam: Deus não está com eles. Porque se Deus estivesse com eles, eles não estariam a sofrer. E por isso que ele diz, pois o que para eles é prova evidente de perdição. Achavam que aqueles crentes tinham sido abandonados. Mas Paulo vai dizer, mas para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. E ele depois apresenta a razão, no versículo 29. Vemos como Paulo encara as coisas de um outro prisma. Não é por se estar doente que se é menos crente do que o outro que não está doente. Não é porque se estar a passar por aflições que se é menos crente do que aquele que não está a passar por aflições.
Não é por estar a passar por aflições que podemos tirar a conclusão de que Deus nos abandonou. Deus não abandonou Jó quando ele estava a passar por aquela grande tribulação. Deus não abandonou Paulo quando ele passou pelas tribulações. E Paulo tinha bem a consciência disso. Os verdadeiros servos de Deus, eles foram perseguidos ao longo dos tempos. Nos dias atuais, há muitos irmãos nossos que estão a ser perseguidos. Muitos irmãos nossos estão presos. E é possível que alguns irmãos nossos hoje venham a morrer pela sua fidelidade a Cristo. O sermos perseguidos por amarmos a Cristo é uma bem-aventurança. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E acrescenta: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Padecer com e por Cristo é realmente um grande privilégio. É o que Paulo diz aí no versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de creres nele. E vemos isso na igreja primitiva. Quando aqueles apóstolos foram açoitados, eles foram ter com seus irmãos e foram alegres por terem sido dignos de sofrer por amor a Cristo. O apóstolo Paulo apresenta-se como exemplo. E os crentes sabiam o que ele tinha passado ali em Filipos. Eles sabiam que Paulo tinha sido açoitado, tinha sido preso pelas mãos e pés. No entanto, isso não o impediu de continuar a ser fiel. Eles sabiam como é que Paulo agora estava. Estava preso quando escreveu esta carta. Mas ele continua alegre a pregar o Evangelho. Ele tinha esta conduta. Uma conduta digna do Evangelho. E queria deixar convosco algumas perguntas para a nossa reflexão. É bom agora fazermos uma introspeção, olharmos para nós e aplicarmos o texto à nossa vida. Será que nós estamos a ter uma conduta digna do Evangelho? Se Deus, nesta tarde, viesse a ter um encontro pessoal conosco, o que Ele diria acerca da nossa conduta? Será que Ele dizia: servo bom e fiel, eu tenho olhado para ti e tenho visto que tu tens feito a minha vontade. Tens passado por lutas, tens passado por dificuldades, mas não tens negado o meu nome. Seria isso que Deus iria nos dizer nesta tarde? Teremos nós a viver como cidadãos de Deus, conforme o Evangelho? Ou estamos a viver conforme o padrão deste mundo? O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Não assumais a forma deste mundo. Não vos deixeis moldar por este mundo. Porque este mundo tem a sua forma própria. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a transformação tem a ver com uma metamorfose. Nós éramos seres desprezíveis. No entanto, Deus aplicou uma metamorfose na nossa vida. Deus transformou-nos. Nós deixamos de ser animais repugnantes como lagartas para sermos borboletas belas. É isso que está no texto original. Transformai-vos. Passai por essa metamorfose pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sermos moldados por Cristo, moldados pelo Espírito Santo. Será que eu tenho sido um cidadão solitário ou vivo em comunhão com os meus irmãos?
Eu tenho vivido na minha ilha ou eu tenho saído para fora dessa ilha? Eu tenho vivido com os meus irmãos, tenho tido comunhão com Ele. Porque é tão bom vivermos em comunhão. É tão bom vivermos unidos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar juntos. É tão bom nós podemos estar juntos. E será que eu estou disposto a pagar o preço por amor a Cristo? Quando surge a luta, quando surgem as resistências, eu permaneço firme? Alguns, diante da oposição, renegam a sua fé. É o mais fácil. Não traz complicação naquele momento, mas vai trazer complicação a longo prazo. Enquanto outros afirmam com ousadia, tal como fizeram os apóstolos diante do Sinédrio, a ponto de dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ter uma conduta digna do Evangelho. É ter esta ousadia de dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é tempo de nós nos curvarmos diante do Senhor. De nós, tendo feito esta introspeção, e se reconhecemos que não estamos a andar de acordo com a vontade do Senhor, que nós possamos confessar o nosso pecado ao Senhor. Se nós por vezes nos sentimos fracos, que possamos pedir ao Senhor que renove nossas forças. Se nós nos sentimos abatidos, pedir ao Senhor que possa trazer ânimo à nossa vida. Então vamos, enquanto ouvimos esta música de fundo, vamos fazer então esta oração. E entre nós e Deus. A pessoa que está ao nosso lado não vai ler o nosso pensamento, não vai ler a voz do nosso coração. Falemos com o nosso Deus que ouve a todos e possamos nos colocar nas suas mãos.